Dr. Durval Ângelo, presidente do Tribunal de Contas de Minas Gerais, visitando a APAC em Cachoeiro. Que privilégio para Cachoeiro e para a APAC, viu, presidente? Ô Cida, o privilégio é meu, porque a gente, em qualquer APAC que a gente entra, nas 50 de Minas Gerais ou nas outras 26 que existem pelo Brasil, a gente sai sempre revigorado. Quem visita uma APAC sai com algumas certezas na vida que não tinha antes. A primeira é acreditar no ser humano, acreditar na recuperação de alguém que comete qualquer falha, qualquer delito, qualquer crime. Então eu acho que visitar uma APAC, como estar aqui em Cachoeiro, primeiro é um privilégio por estar voltando à minha origem, né, como castelense que sou, como estudante seminarista de filosofia e teologia da Diocese de Cachoeiro e Itapemirim, e como alguém da FEBAC, da Fraternidade, e que tenho acompanhado pelo Brasil todo, de Rondônia até Rio Grande do Sul, a criação das APAC, o fortalecimento das APAC. Então eu que fico alegre, satisfeito por estar aqui nesta manhã. Valéria, hoje você fazendo parte, né, da área jurídica aqui da APAC, fala um pouquinho para a gente sobre a presença do presidente do Tribunal de Contas, Durval Ângelo. Para a APAC aqui de Cachoeiro é uma honra, né, e uma satisfação muito grande, e isso traz para a gente a certeza de que a gente está no caminho certo, que a gente pode continuar seguindo, né, os passos da metodologia APAC, com a presença da FEBAC aqui, nos apoiando, nos incentivando, e a figura de Durval aqui, ela vem reforçar, né? A presença do Durval reforça essa caminhada da humanização das prisões, né? Esse método APAC, que é tão defendido, né, pelo Durval, que também nos cativa, que nos motiva, que nos faz acreditar, também olhar, né, para o ser humano com um outro olhar, como pessoa mesmo, e que todos somos recuperandos, né? E que a gente tem condições de cuidar do ser humano e caminhar nessa perspectiva de que todos podemos um dia mudar, transformar a sua vida, a nossa vida, e caminhar de uma forma diferenciada, né, com olhar e com amor, né, cultivando sempre, né, que o amor transforma e que ninguém, na verdade, é irrecuperável. Então, a presença de Durval aqui nos revigora, nos fortalece e nos dá esse ânimo para continuar lutando em favor, em defesa da APAC de Cachoeiro, e para que isso também se torne uma política pública do Estado do Espírito Santo para cuidar das prisões de forma mais humanizada. Representando a Diocese de Cachoeiro e Itapemirim, o Padre Evaldo, nesse momento tão importante, não só para a APAC, mas sim para Cachoeiro de Itapemirim. Então, eu trago aqui um abraço de Dom Luiz, ele está em atividade fora. Saber que a Diocese é comprometida no trabalho com os detentos, com os que estão em recuperação. A pastoral carcerária tem uma força muito grande aqui em Cachoeiro. Estamos presentes nos diversos ambientes aqui, nos 2 presídios, e também presente aqui na APAC. Então, a presença da igreja junto à APAC é porque a gente percebe a força transformadora que uma instituição dessa faz na vida de um homem, de uma mulher privado de liberdade. Então, a gente vê a transformação, e isso tem que envolver a sociedade. Nós somos corresponsáveis nesse processo, porque quando a pessoa que está aqui em recuperação, ela vai para a sociedade, ela tem que encontrar um ambiente também sadio para que ela possa continuar a sua vida no trabalho com dignidade. Então, a gente vem aqui uma forma de apoiar, incentivar e nos colocar como parceria nesse processo de transformação da pessoa humana. Gustavo, é um momento muito importante para a APAC, a presença do presidente Durval aqui, né? Sim, com certeza, né? Para nós da FEBAC, aqui do Espírito Santo, a presença do Durval aqui na APAC de Cachoeiro de Itapemirim nos traz a esperança de continuar esse trabalho, né, de fortificação do método APAC aqui em Cachoeiro de Itapemirim e expansão do método APAC também no estado do Espírito Santo. A gente agradece muito a presença do Durval aqui em Cachoeiro de Itapemirim, na APAC de Cachoeiro, né, e o que o Durval representa para o movimento das APACs, né, acho que não preciso falar aqui, ele sabe, né, quanto que nós, movimento das APACs, somos gratos ao Durval,
não é que ele passa pano, não. Ele cobra forte do movimento das APAC, porque ele acredita no método da APAC, né, acredita nesse novo jeito de fazer a execução penal, né, onde você dá dignidade para a pessoa que cometeu o crime, que feriu a sociedade, e que ela tenha a oportunidade de transformar a sua vida, né, e colocar essa transformação a serviço da sociedade. Então, o que nós fazemos aqui não é só recuperar o preso, mas é proteger a sociedade também. Com o preso recuperado, né, a gente vai rompendo aos poucos esse ciclo de violência na nossa sociedade. O presidente Durval tem a entrega dos livros para fazer para a equipe aqui da APAC, mas antes dessa entrega, presidente, qual a mensagem que o senhor deixa hoje, não só para Cachoeira e Itapemirim, mas sim para o Brasil referente aos recuperandos? É possível e o senhor acredita nisso? Olha, tem um chavão que representa muito a verdade dos fatos, que diz que ninguém é maior que sua culpa, né? Isso é a crença que nós temos na capacidade, na possibilidade de recuperação do ser humano. E tem um dito popular que a gente repete muito em Minas, que eu acho que se aplica também por Espírito Santo, pelo Brasil todo, né? Quem pariu Mateus que o embale. A gente, na sociedade, não tem só filho bonito, não, só coisas bonitas. Nós temos pessoas doentes, nós temos pessoas que passam fome, pessoas que são migrantes, e pessoas que moram em condições subhumanas, e temos pessoas que cometem crime, que cometem delitos. Mas cometem por quê? Eu acho que é um modelo de sociedade. Uma sociedade que produz padrões de consumo que nem todos podem atingir, uma sociedade que produz uma competição muito grande, que gera inveja de um ter e o outro não ter. Então eu acho que a gente tem que cuidar do apenado, daquele que sofreu um processo, para que não saia de um estabelecimento penal pior, né? Então eu acho que falar em APAC é falar, antes de tudo, em proteção da sociedade. E, ao mesmo tempo, é falar em responsabilidade que qualquer sociedade humana tem que ter, com as coisas feias e com as coisas bonitas que ela produz. Geralmente, a gente só gosta de pensar nas coisas bonitas. Em Minas, hoje, uma luta que eu já desenvolvo lá há quase 40 anos, com muitos outros atores, né, onde a FEBAC, a Fraternidade Brasileira das APACs, é grande parceira, mas outros atores do poderes públicos. Hoje a APAC é uma realidade em Minas Gerais. Nós temos 50 estabelecimentos, centro de reeducação, gerido pelas APAC, e não é pouco. Isso representa 10% da massa carcerária de Minas Gerais. O Tribunal de Justiça tem um programa Novos Rumos, que quer criar as APACs em todas as comarcas. Nós já temos mais de 100 comarcas, das 190 que tem APAC em Minas Gerais. Então, hoje, no Tribunal de Justiça, no meio judiciário, ninguém discute a eficiência da APAC. Ninguém discute que a APAC recupera 80%, 90% dos que passam dentro dela. Ninguém discute, por exemplo, que a APAC custa 3 vezes menos que o preço do sistema comum. Eu, numa auditoria operacional que fiz, que determinei como relator que ela fosse feita em Minas Gerais, eu provo isso no livro. O livro prova, um livro que nós escrevemos, que eu vou trazer aqui de presente para esta unidade. E uma outra coisa, o Ministério Público tem também um programa de apoio à APAC. O Tribunal de Justiça, o Tribunal de Contas, digo, é grande parceiro das APAC. Hoje a gente está vendo que é uma política pública de Minas Gerais, e troca governo, entra governo, põe governador de esquerda, governador de direita, governador de centro, ninguém fala em Minas Gerais contra as APAC. E a gente espera que no Espírito Santo caminhe assim, né? Que o Judiciário, que o Ministério Público, que o Tribunal de Contas do Espírito Santo também priorize a questão da APAC, né? E é interessante que um estudo mais antigo que eu já publiquei, as cidades que têm APACs têm redução de criminalidade. Olha bem, sociedade capixaba.
Aonde tem a PAC, a criminalidade reduz. Eu pergunto por quê? Por quê? Uma coisa muito simples, você tem dois modelos hoje de sistema prisional. O modelo da PAC e o modelo da indústria do preso, né? Onde a pessoa entra no sistema prisional e sai pior do que entrou. Entra batedor de carteira, sai assaltante de banco. Entra aviãozinho do tráfico e acaba saindo traficante. Entra traficante e acaba saindo mega traficante. Por quê? Porque o sistema prisional, como ele está hoje dentro da indústria do preso, ele deseduca. É bom que a sociedade tenha insegurança. Para quem investe em segurança privada, ganhar. É bom que a sociedade se sinta insegura, para que a gente tenha discursos superficiais que a gente ouve muito na política, né? Bandido bom é bandido morto. Lógico, desde que não seja correligionário meu, desde que não seja meu filho, desde que não seja meu parente. Então tem que matar só os de fora, os meus não. Então eu acho que esse modelo da indústria do preso reforça um discurso obscuro, um discurso mesquinho, um discurso da cultura do ódio. Então a gente espera, como nós temos em Minas Gerais, Paraná está caminhando assim, Rondônia está caminhando, Rio Grande do Norte está caminhando dessa mesma forma, né? Rio Grande do Sul, tivemos avanços grandes, recentes. Eu estive com o governador, a gente esteve com o secretário de Segurança Pública, me visitou, então pode ser mais um estado e a gente espera que Espírito Santo realmente entre nessa caminhada das APAC, de humanização, tendo claro que não é para passar a mão na cabeça das APACs, de um apaquiano, passar a mão na cabeça de um recuperando da APAC, é para proteger a sociedade. Eu tenho certeza absoluta, porque é assim que eu vejo em todos os lugares por onde eu ando. Com uma APAC em Cachoeiro de Itapemirim, a sociedade de Cachoeiro está muito mais protegida do que se não tivesse um modelo como esse. Então a gente está trazendo aqui, né, é um manualzinho que eu escrevi há muitos anos atrás de criação das APACs. Ele tem sido muito útil, porque ele é o beabá das APACs. A gente tinha muitos escritos, eu mesmo tinha um pouco mais complexo, então eu acho que isso aqui vai ajudar muito e pode, talvez, quem sabe, servir de instrumento, servir também para trabalho em outras regiões, né? Esse aqui eu acho que é a coisa mais preciosa hoje no Brasil, os tribunais de contas e a efetividade dos direitos humanos. É uma auditoria operacional que nós fizemos na Secretaria de Segurança Pública e nas APACs de Minas Gerais. Então a gente coloca que o Tribunal de Contas tem que ser um órgão de cidadania e de direitos humanos, e que o Tribunal de Contas tem que trabalhar políticas públicas, em todas elas, da infância, da primeira infância, da educação, da saúde, da assistência social. Hoje nós trabalhamos em Minas muito sobre a questão do semiárido, o tribunal tem um trabalho muito sério nos 217 municípios do semiárido. E esse livro aqui é o livro que derruba os mitos que existem sobre a APAC. Eu acho que é o livro, hoje a grande referência tem sido usado no Brasil, né, foi editado pela editora Fórum, sobre a questão, a eficiência do modelo. Porque a gente fala, a APAC recupera mais. A auditoria operacional prova que sim. A APAC é mais barato, o preso na APAC 3 vezes. A auditoria operacional com estatística prova. A APAC traz segurança para a sociedade. A auditoria operacional prova. Então eu acho que isso aqui é a prova fundamental da importância das APAC. E esse aqui, que eu também escrevi nele, do Valdeci, a APAC, a revolução do sistema penitenciário, que mostra a importância da APAC. Tem um outro trabalho também de um juiz e de um ex-secretário de Segurança Pública que faz uma comparação da tortura, né, no sistema prisional e também o Valdeci também trabalhou nele, e a questão de como é dentro do sistema da APAC, né? Então presos da APAC que já passaram no sistema prisional e que falam da violência que eles sofrem, né? E esse aqui eu trouxe, que é de uma professora nossa lá no Instituto Santo Tomás de Aquino, instituto que eu dei aula há muitos anos, né, que é sobre a questão de prevenção do câncer, também para servir como material. E eu vou mandar enviar outros livros também, alguns de nossa autoria, para a biblioteca daqui, porque
A PAC trabalha muito na leitura, né? Eu acho que quem ler, né, acaba descobrindo coisas novas, viajando, fazendo viagens diferentes na vida. Então, nós temos um projeto que o Tribunal de Contas hoje está na linha de frente, que é de criar bibliotecas nas APACs, ou melhorar as bibliotecas já existem. Nós temos lá no Tribunal de Contas de Minas uma campanha permanente de doações de livro para as APAC. Né? A gente, sem contar que a leitura já tem julgado consolidado no Supremo, a remissão da pena. Né? Então, quem faz leitura de livro, faz uma síntese, um resumo do livro, ele considera-se como de trabalho, ele reduz a sua pena, né? Então a gente tem feito muito esse trabalho. Mas olha, para mim, o Espírito Santo, na hora que ele entrar firme nessa caminhada das APACs, muito mais que Minas ou que outros estados, vai arrastar o Brasil todo para ver o seguinte: o preso é problema nosso, o apenado é problema nosso. Então nós que temos que cuidar e resolver. Presidente, a PAC vai receber das mãos do presidente do Tribunal, Durval, essa preciosidade aqui. Muito obrigado. Né? Sábias palavras que só podem enriquecer o dia a dia nosso aqui da PAC. Né? Obrigado mesmo, Durval. Nosso coral é novo. Estamos ensaiando há alguns dias, né? E esperamos que os visitantes possam se agradar, porque é do fundo do coração. Estamos se esforçando, né, para poder fazer essa melodia, poder entrar no coração de vocês, poder trazer alegria, ânimo, e que vocês possam se agradar. É o que nós podemos falar nesse momento. A gente vai apresentar duas músicas. Uma composição Nas Asas do Senhor, é a primeira, de Celina Borges, e a outra, cantada por Roberto Carlos e Erasmo, é Preciso Saber Viver. Se confiam no Senhor, se vigoram suas forças se renovam. Posso até cair ou vacilar, mas consigo levantar, pois recebo dele asas, e como águia me preparo pra voar. Eu posso ir muito além de onde estou, vou nas asas do Senhor, o teu amor é o que me conduz. Posso voar e subir sem me cansar, ir pra frente sem me fatigar. Vou com asas como águias, pois confio no Senhor. Quem espera que a vida seja feita de ilusão, pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra do caminho você pode retirar. Numa flor que tem espinhos você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher.
É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. Saber viver. Eu peço a palavra um minutinho, porque esse é um momento histórico, é um momento ímpar, é um momento sublime, do qual nós tivemos, assim, o Baldo usou a palavra aqui agora, já fez agradecimento aos recuperandos do coral, faço agradecimento também a todos os recuperandos que estão aqui participando desse momento, a todos os parceiros envolvidos, a Cida Campos, o Fabrício, a turma do nosso grande parceiro também, deputado estadual João Coser. E, claro, a gente não poderia deixar também, Baldo, de agradecer. A Silvia fez as pequenas palavras dela, mas foi uma gratidão muito grande, Silvia, ter você também como parceira nossa, conduzindo esse coral e proporcionando esse momento tão lindo, tão maravilhoso para todos os presentes aqui. Eu queria fazer um convite especial ao senhor Durval Ângelo, presidente do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, e um grande parceiro da expansão do Método da Paz. É uma alegria estar aqui com vocês nessa manhã e quero registrar, né, que nos acompanham aqui hoje a nossa pastora metodista, que conhece muito e trabalha muito a questão prisional, Débora, né? A Sabrina, da vara de execução, né? Representando a juíza aqui nesse ato, né? A minha irmã, que mora em Vitória, Lourdinhas, né? A Elisa vocês já conhecem, né? A Elisângela Altué. O Darcy já é daqui da equipe. A nossa jornalista, Cidinha Campos, aqui, que está fazendo a cobertura. Olha, é uma alegria estar aqui. Eu, já há quase 4 décadas, eu acompanho a PAC. Acompanhei o início em São José dos Campos, lá nos anos 70. Acompanhei o início em Minas Gerais, lá pelos anos 80, as nossas primeiras experiências de APAC. E a APAC mãe foi Itaú. E eu gostaria, eu sou capixaba, sabe? Sou de Castelo, aqui no Espírito Santo, pertinho. Fui seminarista da Diocese de Cachoeiro de Itapemirim. Com 17, 18 anos eu fui para Minas Gerais. Já tem muito tempo. Darcy, nós estudamos junto no Seminário Santo Antônio e acabei ficando em Minas há 50 anos exatamente. 50 faz no dia 1º de fevereiro do ano que vem que eu estou em Minas. E lá, além da PAC, fui deputado do PT, vereador na minha cidade em Contagem, né? E hoje eu estou no Tribunal de Contas, sou conselheiro, presidente do Tribunal de Contas de Minas Gerais. Domingo Martins, ele nasceu pertinho daqui, tá? Em Itapemirim, né? No finalzinho do século XVIII, e foi morto em Pernambuco em 1817. Morto porque participou da Revolução Pernambucana. E ele que liderou, junto com Barata e outros, um padre também, a Revolução Pernambucana. E é interessante que eu lembrei ontem na Assembleia que numa sociedade escravagista, professora Silvia, onde as pessoas eram distinguidas pela posse financeira, pela cor, né? Ele defendia a abolição da escravatura. E ele escandalizava, quando morou no Recife,
por onde ele andava, que ele fazia questão de ser amigo de índio, de negros e pardos. Então, isso ele escandalizava. E ele estudou no exterior, teve um conhecimento muito grande, como o maior libertador das Américas, e chegou a conhecer Simão Bolívar. Pouca gente esconde essas coisas de Domingo Martins, né? Ele teve um general ligado a Simão Bolívar, venezuelano, que participou também da Revolução praiana, acabou morrendo no cárcere lá em Portugal, né? E ele conhecia o pensamento de Simão Bolívar. Ele defendia uma sociedade livre, onde ninguém escravizasse ninguém, onde ninguém fosse distinguido pela posse e nem pela cor, né? Quem sabe, se Domingos Martins tivesse tido sucesso, o Brasil poderia ser outro, né? Garanto para vocês, nós teríamos muito menos gente nos cárceres hoje. Então eu acho que se a gente tivesse uma sociedade melhor, mais justa, como Domingos Martins sonhou, talvez a gente teria menos pessoas presas, aprisionadas. Mas eu falei ali há pouco, gravando para Cida Campos, o seguinte, que quem pariu Mateus, lá em Minas tem um ditado que a gente fala assim, quem pariu Mateus que o embale. A gente pensa que a sociedade é só coisa bonitinha, é só coisa organizadinha, bonita. Não, tem coisas feias também na sociedade, né? Então, a gente também tem que saber que a feiura é produzida por essa sociedade, e quem tem que cuidar e embalar é a própria sociedade. Daí a gente poderia dizer, ninguém quer uma clínica de tratamento de soro positivo perto da sua casa, ninguém quer um estabelecimento de adolescente infrator perto da sua casa, ninguém quer, né, um presídio, uma cadeia, ou mesmo uma unidade da PAC perto da sua casa. Uai, as pessoas só querem coisa, hospital psiquiátrico, as pessoas só querem aquilo que é bonito. Ah, mas se a sociedade também produz o feio, tem que cuidar. E nós todos carregamos muito de feiura dentro de nós também, como carregamos de belezura, né? O próprio apóstolo Paulo tem um momento lá, e se eu errar, o meu chefe na Bíblia, que o Darcy me corrige, ele diz assim, não faço o bem que quero, mas faço o mal que não quero, né? Então, isso aí. Então isso nós carregamos dentro de nós também, todos nós. Tem uma frase que diz ali no início o seguinte, olha, se todo mundo fosse ver o seu interior mais profundo, com toda certeza nós chegaríamos à conclusão que ninguém é tão inocente como imagina ser. Ninguém é tão inocente como imagina ser. Mas eu gostaria de contar uma história para vocês, uma história de coisas do céu. Mas a história não é minha, a história é da tradição talmúdica, né? Do povo judeu, antiga, muito antiga. E quem me contou essa história é um santo homem, que há 3, 4 anos atrás, decidiu partir, já com 92 anos de idade. Mas qual é a história que Pedro contou? Pedro dizia que lá no céu, um anjo cometeu uma falta muito grave, né? E Deus deu uma punição, falou, olha, aqui você não pode ficar, você vai ter que voltar para a terra e prestar algum serviço que você possa voltar para cá, né? Aí lá tinha o sindicato dos anjos, porque os anjos, como espíritos mais livres, mais preparados, sabem que eles têm que se organizar em sindicato, que é a união que faz a força. Aí o sindicato dos anjos diz que o arcanjo Miguel foi lá, como presidente do sindicato, falou, senhor, não está certo, nós temos que dar uma chance para esse anjo que cometeu essa falta grave, nós temos que perdoar, nós temos que fazer isso. Pois bem, Deus sensibilizou e chamou essa pessoa, esse anjo lá para conversar, falou, olha, então você vai voltar para a terra,
e você vai lá encontrar na terra aquilo de mais sublime que você encontrar no ser humano. Esse homem, essa mulher, criada à minha imagem e semelhança, e lá no livro do Gênesis, né, na tradição já vista, né, pastora? No capítulo 1 é diferente do capítulo 2. Diz que Deus criou homem e mulher, e criou a sua imagem e semelhança. Então Deus pode ser homem, pode ser mulher, porque essa é imagem e semelhança, né? Depois que no capítulo 2 entra uma outra tradição, né? A eloísta aí complica um pouquinho, porque já diz que o homem foi criado primeiro, aí tira de um pedaço dele a mulher. O capítulo 1 não, é igualdade de condições, homem e mulher são iguais. Falou, você vai encontrar aquilo de mais sublime e de mais perfeito no homem. E diz que esse anjo veio, e o sindicato dando maior força, maior apoio, dizem que até pagou a passagem para ele vir mais rápido para a terra, né? Aí chegando aqui, ele chegou numa batalha cruel, onde as pessoas matavam umas às outras na guerra. Então isso é antigo, mas também é novo, né? E diz que na hora que um soldado inimigo ia dar um tiro em outro soldado, um colega dele da trincheira pulou na frente e recebeu a bala. E aí o homem foi, colheu uma gota de sangue que saía daquele soldado que deu a vida para o outro e levou ao céu, todo satisfeito. Falou, esse sangue aqui representa o que mais sublime eu encontrei, é o de um homem que deu a vida para o seu amigo. Aí diz que Deus balançou a cabeça. Deus é exigente, tá? Não é qualquer coisa que convence Deus, não é isso ainda que eu achei de mais sublime, pode voltar. Aí o anjo já meio desanimado voltou, né? Aí ele surgiu lá na região amazônica, e ele surgiu no momento, num leprosário, num local de tratamento de hanseníase, onde uma enfermeira estava morrendo, e essa enfermeira tinha passado 40 anos com os internos acometidos de hanseníase, e estava uma roda bonita, né? E na época não tinha tanto tratamento da lepra, até deformados, né? Estavam todos rezando para aquela enfermeira que morria, porque ela contraiu a doença dos internos daquele hospital. E aí ele pegou o último suspiro daquela enfermeira, o último suspiro que ela deu, e levou até os céus. Falou, eu estou trazendo aqui o suspiro dessa enfermeira. Aí Deus fala, isso é muito importante, isso é um gesto, trazer o último suspiro daquela que deu a vida também, mas eu não quero isso. Você vai ter que voltar e vai ter que encontrar aquilo que de maior que exista no ser humano. E aí o anjo já ficou, eu estou roubado, eu não vou conseguir, eu vou ter que arrumar uma PAC lá em Cachoeiro de Itapemirim para eu ir. E Dom Pedro conclui a história dizendo que aquele homem voltou no meio de uma floresta, e voltou, encontrou na floresta um homem fortemente armado, e ele começou, que ainda ele tinha poderes angelicais, começou a ler o pensamento daquele homem. Aquele homem estava marcado pela vingança, alguém o humilhou, o tratou muito mal, e ele ia naquela floresta matar esse adversário, que ele sentiu humilhado com ele. E diz que o homem fortemente armado caminha encontrando uma luz e uma casa numa clareira na floresta, e na hora que ele olha, ele vê sentado assistindo televisão aquele que ele ia matar. Imediatamente ele armou o rifle que ia atirar naquele homem e falou, peraí, eu tenho que ver como que eu vou fugir, eu vou matar, a minha vingança vai acontecer, e eu tenho que ver como que eu vou fugir daqui. Aí o anjo acompanhou o homem caminhando ao redor da casinha,
Só que ele deu de cara num quarto onde uma mãe cantava para fazer o bebê dormir. Por coincidência, aquela mulher cantava a música que a mãe dele cantava para ele quando criança. E ele foi vendo aquilo, lembrando do seu tempo de criança, fazendo um retorno aí na sua vida passada, e à medida que ele ouvia a música, viu na hora que a mulher deu um beijo na criança já adormecida e levou ao berço. Naquele momento, ele começou a chorar. No choro, veio o sentimento de perdão, de misericórdia. Ele falou: como que eu posso matar esse homem que fez tanto mal para mim, deixando aqui a viúva e uma criança desamparada, como eu fiquei na minha infância? E naquele choro dele, o anjo pegou a lágrima nas mãos, que escorria do rosto dele, e diz que voltou para o céu e falou: Senhor, eu trago aqui as lágrimas de perdão e de misericórdia que aquele homem teve e não matou o seu oponente. Diz que Deus falou assim: você trouxe o que de mais importante o homem pode ter, que é o sentimento de perdão e de misericórdia. Falou: é isso que Deus é. Deus é perdão, Deus é misericórdia. E a imagem e semelhança carrega dentro de nós de mais sublime é saber perdoar para recomeçar, é ter misericórdia diante da vida. Então, gente, nessa história de Pedro Casaldáliga, eu acho que está a síntese e o objetivo das APAC. Se você for ver os nossos 12 passos do método APAC, eles levam a gente para ter esse encontro de perdão e de misericórdia, para começar uma vida nova, para iniciar uma vida nova. Então, para mim, a APAC é a imagem e semelhança de Deus nessa dimensão do perdão, nessa dimensão da misericórdia, tá? Então eu fico muito feliz. A primeira pergunta que a Cida me fez lá fora é do meu sentimento, né? O que eu estava, e que a alegria da APAC de me receber, a importância, né, de receber um presidente do Tribunal de Contas. Eu falei: não, a alegria é minha, não é deles, né? Eu que me sinto aqui em cada APAC que eu entro, do Rio Grande do Sul a Rondônia, passando por todos os estados que eu já visitei, conheço todas as APACs de Minas Gerais, né? A 50ª agora eu não conheço, mas as 49, a que vai inaugurar agora, as 49 eu conheço. Em todas elas, o que resume a APAC é isso: olha, fiz um erro, cometi, quebrei um elo da corrente da sociedade, reconheço o meu erro, mas quero recomeçar. Quero ter claro que eu perdoo quem talvez me fez mal na vida, mas eu também vou ser perdoado por essa sociedade, porque o que tem de mais divino em nós é a misericórdia, é o perdão. Então eu quero agradecer aqui a vocês por me receberem, agradecer as músicas cantadas, a conversa que nós tivemos, agradecer a nossa professora aqui de música, Silvia, agradecer os amigos que me acompanharam, tendo claro isso, sabe? A APAC, eu falei agora ali no grupo, eu falei: olha, a APAC não tem nada de extraordinário. A APAC é a coisa mais ordinária, mais comum. Falar em APAC é falar em cumprir a lei de execução penal, que está aí, né, há 35 anos, entendeu? Que é um dos bons frutos que nós tivemos da nova ordem jurídica no Brasil. Então não tem nada de extraordinário. O que acontece aqui é o que deveria acontecer em todo o presídio, é o que deveria acontecer em toda a cadeia. Mas lá diz
que as pessoas têm que ser tratadas com dignidade. Está lá. Não é porque você cometeu algo, você perde sua dignidade humana. Não perde. Se alguém achar que perde, então o Estado vai ser vingador. Martin Luther King, grande pastor batista, nos dizia que o método do olho por olho, nós vamos viver numa sociedade de cegos, né? Porque até onde vai? A lei de execução penal diz que a gente tem que estudar, que a gente tem direito à saúde, educação, tem direito a trabalho, está lá, sabe? Está lá. A lei de execução penal diz que os 3 regimes têm que ser separados para que a pessoa possa evoluir de forma progressiva para assumir responsabilidade com a sua liberdade. A lei diz que a responsabilidade é do preso, ele tem que construir essa consciência. Ele vem do fechado, do semiaberto e para o aberto. Tanto que a gente só considera método APAC quando se trabalha os 3 regimes. Tem que trabalhar os 3, porque é o sentido da lei de execução penal. Então tudo aquilo que a gente põe ali, os 12 passos da APAC, é um jeito diferente da gente dizer, é o que está na lei de execução penal, tá bom? É aquilo que a lei de execução penal defende. Tem nada de novidade. Lógico que você pode destacar um aspecto maior da lei, por exemplo, assistência religiosa, está lá, que todo interno do sistema carcerário normal tem direito a assistência religiosa. Então, se o APAC destaca isso um pouquinho, só está dando peso a um dos itens que está na lei de execução penal. Um dia, eu dando um curso no APAC de Minas, eu falei o seguinte: olha, vamos esconder esse método APAC. Eu coloquei os princípios todos e as normas da lei de execução penal. Falei, agora eu pego, estudem bem isso. O pessoal ficou estudando. Eu falei, agora, aonde que está aqui a espiritualidade na lei de execução penal? O pessoal foi lá e identificou. Aonde está a família? Aí, aonde está a jornada de libertação com Cristo? Eu falei, olha, se a pessoa for judeu, nós já tivemos na APAC de Itaúna 2 judeus na APAC de Itaúna. E eles falavam, não, Cristo era judeu. A gente se identifica também aí, tá? Eles falaram que isso não nos agredia, colocar jornada de libertação com Cristo. Nós tivemos um muçulmano na APAC de Nova Lima, conversei, traficantes internacionais, eram africanos, muçulmanos, né? Eles não, o Corão fala de Cristo, está lá como um grande profeta, né? O Corão fala de Maria, tá? O Corão fala dos profetas da fé comum, das fés abraâmicas, os patriarcas. Então eles diziam, não, a gente não se sente ofendido com nenhum item, né? O voluntário lá na questão do próprio curso para a sua formação, você tem que se formar e a APAC tem que trabalhar com essa formação. Então, o que acontece? No final, eu falei, ó, vocês podem esconder esse cartaz e pôr só a lei de execução penal aqui, que vocês vão ver que é o resumo da APAC, tá bom? Então, obrigado por poderem me receber, agradeço muito, tá? Obrigado aí à equipe toda que me acompanhou, e dizendo o seguinte, a APAC é a gente traduzir na execução penal a imagem e semelhança de Deus, nada mais que isso, né? É garantir e fortalecer a dignidade da pessoa humana, tá bom? Então, muito obrigado. Olho a Olho, com Cida Campos.